Fala aí pessoal, beleza? Tô aqui mais uma vez para fazer um videozinho, dessa vez sobre o Civic G11 híbrido. Esse aqui é o ano 2023. Para quem não me conhece ainda, né? Eu já tive 5 Toyotas Corollas, tem todos eles aqui no meu canal do Instagram, e tive também um Honda Civic G10. Eu fiquei com ele durante 5 anos, fiz alguns projetinhos nele, né? Tem vários vídeos dele aqui no canal. E agora resolvi fazer uma troca ousada e resolvi escolher o Civic G11. O Civic G11 é um carro um pouco polêmico, né? As pessoas criticam muito ele por causa do preço. O valor de tabela desse carro na faixa de 260 mil reais em média. E valor de tabela. Só que na prática esse carro estava sendo encontrado bem mais barato. Durante algum período, esse carro passou a ser encontrado nas concessionárias por 225 mil reais. Aí sim, aí é um preço justo, já que você vê Corolla Cross custando 215, você vê Kicks custando 200, né? Muitos carros hoje se aproximaram dos 200 mil, e o Civic, momentaneamente, várias unidades foram vendidas na faixa dos 225 ou menos, ou 229, 0 km, no ano de 2024. Então é muito comum a gente ver nos grupos de discussão: o Civic é feio, é caro. Gente, se tá caro, é só não comprar 0 km. Esse carro costuma ter uma depreciação maior, né, no seu primeiro ano, e a nota fiscal desse carro aqui, do primeiro dono, foi faturado por 251 mil reais, e eu comprei esse carro com 10 mil quilômetros rodados e paguei nele 211. Então assim, para 250 é caríssimo, não vale. Não vale, mas não vale mesmo. Nem 260, nem 270. Aí tem que ser muito emocionado para comprar esse carro. Mas como seminovo, é um excelente negócio. Inclusive, seminovos Hondas adquiridos em concessionárias tem um plano de garantia estendida da Honda, que você compra o carro usado, ele vem com 2 anos de garantia extra. Essas informações estão todas no site da Honda. Eu não lembro a partir de que ano, acho que todos os Hondas certificados após 2020, vendidos em concessionária, tem uma garantia extra de 2 anos. Então, com esse carro aqui foi a mesma coisa. Eu comprei ele com 2 anos de uso, mas tinha apenas 10 mil quilômetros rodados. A garantia do carro, que são de 3 anos, teoricamente eu teria perdido 2, mas o carro ainda tinha mais os 2 anos de concessionária, ou seja, os 2 anos extras da Honda. Então eu ainda tenho 3 anos de garantia desse carro, mais 6 anos do sistema híbrido, já que já se passaram 2, né? Que a garantia são de 8 anos. Então, assim, pelo valor de mercado que se compra versus quilometragem, então o Civic G11 foi sim uma baita compra. Já falaram assim: compra aí Passat, compra outros carros, mas você não acha um Passat de 211 mil com 10 mil quilômetros rodados. Você vai achar com 50, 60. Então, nessa quilometragem, o que entrega, o custo-benefício, é sim uma baita compra. Então, eu vendi o meu Civic G10. Foi vendido... O carro foi vendido 20 mil acima da FIP. A FIP dele era 121, eu vendi por 140. E o carro tinha alguns upgrades, né, que podem ser vistos nos vídeos anteriores que eu postei aqui no canal. E aí eu peguei a diferença e peguei esse carro aqui. Não é um carro fácil de encontrar em alguns estados, em algumas cidades. Se você quer comprar um Civic usado, a melhor opção é você se deslocar até São Paulo para pegar um carro desse aqui, onde você encontra maior variedade de usados. Aí você pode escolher: não gostei desse por causa desse detalhe. Você tem vários carros para você escolher.
né? Enquanto em alguns outros estados você pode encontrar só um. Aí você viaja até lá e chega lá e não gosta do carro, né? Então, aí eu peguei esse carro em São Paulo, né? Vim dirigindo com ele. Peguei ele com 10.140 quilômetros, né? Hoje ele já tem 12 mil e poucos quilômetros. E carro muito bom. Vou citar aqui alguns pontos positivos que me chamaram a atenção desse carro. Um deles é o desempenho. É um carro que em velocidades normais do seu perfil, né, de até 120 km por hora, é um carro rápido. 0 a 100 dele é de 6, 6,5, 7. Você vê vários vídeos na internet desse carro fazendo menos de 7 segundos no 0 a 100. Só que em alta velocidade, na BR, você é lá acima de 140, alguma coisa assim, ele já não é a mesma coisa, né? Porque motores elétricos são muito bons até uma determinada faixa, né, de trabalho, né? E depois o carro perde um pouco mais. Então, para quem não sabe, o Civic ele é basicamente um carro elétrico que tem um motor a combustão só para ser como gerador, né? Então a função é essa. E com relação ao consumo do carro, né? O consumo desse carro, mais ou menos, na estrada, ele fica 17, 18, 19, depende dos trajetos que você faz na estrada, porque cada estrada tem um perfil, né? Então o ideal é você fazer médias, ida e volta. Porque se você está numa cidade alta e vai para uma cidade baixa, você vai achar que a média do carro é maravilhosa, mas na volta ela é ruim, né? Então você faz ida e volta. Então, no pior cenário, eu voltando de São Paulo, que é só subida, pisando bem, ele fez 17,3, 17,6. Bom, em comparação ao Civic G10, que fazia na faixa de 12, 13, então 17 aqui tá ótimo, né? Na cidade, fácil 18, 19, 20, tudo depende de onde você mora, o perfil de deslocamento urbano que você faz, né? Mas muito fácil conseguir acima de 18 nesse carro, tanto na cidade ou na estrada. Um outro ponto positivo desse carro que eu gostei foram as janelas. As janelas elas são maiores do que a do G10. Isso compromete um pouco o design do carro, né? Mas você tem uma área envidraçada maior. E tem a questão ali dos retrovisores, que eles ficam afixados na porta do carro. Então você tem um espaço, né, entre o retrovisor e a coluna, eliminando o ponto cego. Então, com relação ao G10 que eu tinha, eu achei isso aqui foi uma evolução nesse carro. O som desse carro aqui, para quem gosta de música, de escutar muita música, é muito bom. São 12 alto-falantes que esse carro tem. É um sistema da Bose. O canal central, 4 tweeters, 4 woofers, o subwoofer e 2 surround. Então, totalizando 12 alto-falantes. Outro ponto positivo interessante desse carro, o seguro dele. O seguro dele saiu por R$ 3.480. Preço muito bom, viu? Para carro nesse padrão de valor, né? Você ouve pessoas falando, você poderia ter pego um Jetta GLI, um Audi, um Mercedes, um BMW, mas o seguro é o dobro, o triplo. Então, esse carro tem um seguro barato pro valor dele. Outra coisa interessante é o preço das revisões. As revisões desse carro são revisões de carro sedã comum, várias a 600 e pouco, outras pouquinhas a 1.200, é barato. Tem no site da Honda e é muito mais barato do que esses carros da BYD. É um ponto muito positivo. É um carro muito confortável, talvez até mais confortável do que o Corolla. Possui um isolamento acústico muito bom. Não é perfeito, em alguns momentos, determinada velocidade, talvez direção de vento, você ouve barulho de vento de aerodinâmica, mas não é sempre.
Então não é uma coisa constante que vai te incomodar. Outra coisa que eu achei positivo nesse carro, visto que em veículos anteriores meus, todos eles eu troquei a central multimídia, que eram ruins, tecnologias ultrapassadas. A central multimídia desse carro aqui ela é muito boa. Ela é uma central rápida, Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Então a conexão tranquila, nunca tive problema de travamento. A central boa. Ela não tem muita coisa nativa, né? Então você tem que usar seus aplicativos através de espelhamento, né? Já que ela tem internet embarcada, ela poderia ter alguns aplicativos nativos. Por exemplo, igual a da Volkswagen, né, que nativamente, sem precisar de espelhar, você pode usar o Waze e o Spotify. Aqui não, aqui tudo é espelhado. Apesar dela ter FM, dela ter leitor de pendrive, né? Para você escutar músicas MP3, videoclipes e tal. Beleza, agora pontos negativos desse carro. Porque aqui eu tô falando de opinião de dono, né? Não tô falando de ficha técnica do carro. Minha opinião negativa. As rodas desse carro, aro 17, perfil 215/50, elas são pequenas pro carro. O carro tem a caixa de roda bem grande. São rodas bonitas, mas elas ficariam mais bonitas se fosse o mesmo desenho em aro 18 ou 19 ou até 20. Mas 20 não é comercialmente normal nesses carros 20 fábrica, né? Então pelo menos 18. Então eu já troquei as rodas desse carro. Mais pra frente eu faço um vídeo mostrando leves modificações que eu fiz. Então o que me incomodava, a roda 17 eu já troquei para a aro 18. Coloquei um perfil 235/45. Um outro ponto negativo faltou aquela faixa degradê aqui no para-brisa, aquela faixa azul que o G10 tinha e outros veículos têm. Né? Não atrapalha, mas para quem está acostumado, você tem aquela visão degradê aqui do para-brisa, né? Eu acho aquilo legal. O porta-luvas desse carro ele é pequeno, menor do que o do G10, do Corolla e outros carros. Né? Poderia ser melhor, né? Nada que defina o carro, né? Os bancos desse carro não considero confortável em vista de outros bancos que eu já sentei, né? Da Volkswagen, do Corolla. Então, esse carro ele é muito parecido com o Civic G10 na questão assim, de você se encaixar no carro. Né? Você sai do G10 e dirige esse carro, parece que é o mesmo carro. De ergonomia, posição, banco, né? Percepção sensorial do carro é muito parecida. O quão direto é o volante quando você esterça ele, é muito parecido. Uma outra coisa que eu não gostei, o carregador de indução desse carro não é ágil. Isso acontece em quase todos os carros hoje do mercado, né? Ele serve mais para manter ali a carga do celular enquanto você está utilizando o seu Android Auto, Apple CarPlay, né? Para não zerar. Mas parece que ela não tem mais força do que aquilo que ela consome. O ACC desse carro, eles falam, né, que a Honda tem o melhor ACC do mercado, né, essas tecnologias aí. E quando você configura o ACC dele, que está seguindo o carro da frente, o carro acelera, ele vai junto. O carro freia, ele freia também. Só que tem o ajuste de distância. E aí eu coloco para ficar o mais perto. Só que o mais perto dele, para uso urbano, não é legal, porque ele mantém uma distância muito grande. E nessa distância, outros carros costumam entrar. E quando ele entra e ele detecta o carro da frente, ele dá uma frenagem um pouco mais brusca. Isso para quem está atrás de você pode assustar. Então eu acho mais realista a frenagem do motorista suave do que esse auxílio que esse carro tem de frenagem contra a colisão do carro da frente. Então para a estrada pode ser uma boa, mas para uso urbano, minha opinião, eu não gostei deste ACC. Então assim, é um carro que eu recomendo. Tem o teto solar dele, não é grande, né?
O negócio aqui é manual, né? O tratamento acústico dele é muito bom. É um carro que tem seu estilo mais clássico, né? Mais executivo. Né? Deixa eu gravar aqui. Então mostrando aqui, né? O veículo tem o seu Android Auto, sem fio, né? O celular que está conectado ele é esse aqui, né? Sem fio. É uma central muito boa, ágil, o ar-condicionado separado da central multimídia, isso é um ponto muito positivo. E o G10 você tinha que mexer tudo na central. Então aqui tem os comandos separados, né? Você tem aqui a leitura de dados de USB, carregador, 12 volts. Aqui é o velocímetro do carro, hoje está com 12.656. O carro com esse tanque, a média dele parcial está em 18,7, o uso urbano. Aqui na minha região é muita subida, né? Então o que ele gasta para subir, ele não consegue regenerar nas descidas, então dá essa diferença, onde o gasto é um pouquinho maior. É um carro que tem o acabamento muito bom, o design interno dele mais clássico, né? Mais executivo. E os bancos bem novinhos. Possui aqui as tomadas USB traseiras e de recarga, o ar-condicionado traseiro, o painel do carro. O carro possui um interior mais clássico, bonito, elegante, mais horizontal. O ponto que eu falei do retrovisor, né? Então você tem a eliminação do ponto cego ali entre o retrovisor e a coluna. Então um carro muito bonito por dentro. Espaço interno traseiro, acabamento traseiro. E um outro ponto positivo desse carro é que ele possui um aplicativo que você consegue controlar algumas funções do carro por ele. Você consegue monitorar quanto de combustível que o seu carro ainda tem no tanque, você consegue monitorar a autonomia, você consegue verificar se há portas abertas no seu carro, vidros abertos e à distância fechá-los. Você consegue remotamente acionar a buzina e piscar os faróis, caso você precise encontrar o seu carro num estacionamento, alguma coisa assim. Você consegue ter acesso ao histórico de todos os deslocamentos que você fez, né? Dia, hora, data, trajeto, desenho no mapa, esse trajeto, qual foi sua maior velocidade, quanto tempo você fez. Você tem um histórico de informações sobre todas as viagens que você fez com esse carro. Ele possui rastreador, já nativo. Você monitora o carro aqui pelo aplicativo, você consegue localizar, consegue programar para você receber avisos, avisos caso o carro passe de uma cerca geográfica, caso ele ultrapasse uma velocidade, que você predeterminou. Você consegue agendar as revisões, então é um aplicativo bacana. Você consegue ligar o carro à distância, ligar o ar-condicionado à distância também. Então é um carro muito bem completinho. Tem os seus 8 airbags. Ele tem coisas que muitos carros não têm, que é o airbag traseiro da coluna C. Então aqui perto do ombro
do passageiro lá atrás, tem um outro airbag aqui embaixo, ou seja, tem 8 airbags, né? Então um carro muito completo e para quem busca carro mais conservador, que não quer aparecer muito, um carro com bom desempenho, muito econômico por ser um híbrido, né? E que anda bem, né? Então fica aí a minha recomendação sobre esse Civic G11. E se você tiver alguma dúvida, né, porque eu passei minhas impressões, minhas opiniões, mas se quiser fazer algum questionamento, né, vamos debater aqui embaixo no campo de perguntas, né? E eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Beleza? Então sim, vamos conhecer o carro, vamos dar uma chance, que é um baita produto. E se o preço 0 km não atende, o que ele realmente é inviável, dê uma pesquisada aí num seminovo, entendeu? Tem muitas boas oportunidades. Custo dele seminovo versus o que você faz com esse mesmo dinheiro comprando carros de outras marcas, né? Então seminovo é 215, disso talvez para menos você encontra por 190 carro com 30 e poucos mil quilômetros rodados. Não tem opção melhor do que isso. Pode não ser bonito, é bonito, né? É um carro mais clássico, né? Não é esportivo, mas quem tem a satisfação desse carro é muito grande.